Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos entrando para fechar a nossa semana maravilhosa de lives. O pessoal está acordando, né? Sábado, bom dia, bom dia. O pessoal vai chegando. Hoje nós vamos conversar sobre natação terapêutica. Vocês estão me ouvindo bem? Bom dia, gente. Vai sinalizando aí sobre o áudio. E mais uma vez dizer que estou muito feliz com o nosso convidado de hoje. Nosso convidado, o André Trindade, uma pessoa assim, um ser humano muito bacana e um excelente profissional, né? Então a gente vai chegando, eu vou dando bom dia para todo mundo. Que bom que o áudio está ótimo e eu espero que quando entrar o André fique melhor ainda. É um assunto que nos interessa bastante. Olha aí, Tia Su, Vânia, Norma, nossa, muita gente, Luciana, e nossa, eu fico feliz porque é um pessoal fiel que está sempre acompanhando. Para quem não teve a oportunidade ontem de escutar a Rossana, professora Fabiana Scartoni, bom dia! Seja bem-vinda. Para quem não teve a oportunidade de ouvir ontem nosso bate-papo com a professora Rossana Pugliese, a live está salva ainda lá no meu Stories, tá? Minha amiga Grace querida, Josivida Bela também. Ai, gente, é tão bom ver todas as lives assim, gente nova entrando, mas sempre o pessoal. Meu querido professor Márcio Guedes, nossa, é muito bacana. Queria dizer que hoje a gente encerra a segunda semana de lives, né? Mas para ninguém ficar chateado, a gente já tem semana que vem e começa amanhã às 16h com o professor Jefferson Fiore falando sobre natação historiada. É amanhã. Ele vai ensinar para a gente estratégias de como dar aula de natação com história. Olha a Elaine de Araxá, também sempre fiel, né? Cris de Aranhem. Nossa, muito obrigada mesmo por vocês participarem aí e vamos junto nessa jornada aí dessas lives. Linda é você. Então, deixa eu falar um pouquinho, né, do convidado de hoje, que acabou de entrar. O André Trindade, ele é um profissional que eu tive a oportunidade de ir conhecendo aos poucos e a gente foi se aproximando, e é isso que é bacana no nosso meio. As aproximações que vão acontecendo pela relação verdadeira que a gente vai encontrando um no outro, aquela relação de querer se aproximar por afinidades, por encarar as coisas com seriedade, por ter amigos e por ter crenças que são comuns. E foi assim que eu fui me aproximando do André e o André de mim, e hoje eu posso dizer que ele é um amigo e que eu tenho um grande, profundo respeito. Ele é profissional de educação física, pós-graduado em adaptada, pós-graduado em psicomotricidade, pós-graduado em neurodesenvolvimento e educação especial em Cuba,
né? Ele fez com o Rolando Terra Camacho aí, e mais a Inês Vigo e outros profissionais a formação lá em Cuba. E é um profissional que faz um trabalho maravilhoso na região de São Paulo. E ele está lá sediado em Mogi das Cruzes, mas ele está ganhando um mundo, né? E isso é pelo que ele faz diariamente, discretamente, né? Fazendo exatamente o que todo mundo deve fazer todos os dias: acordar e fazer o seu melhor. Sem mais delongas, vou convidar André Trindade para estar conosco. A conexão. Ele está chegando, pessoal. Bom dia, André! Bom dia, bom dia. E aí, tudo bem? Tudo bem. Bom dia, pessoal. O som tá me ouvindo bom? bem? Eu tô te ouvindo muito bem. Que bom. E o pessoal tá ouvindo? Vamos lá, vamos ver se eles estão. Acho que sim, acho que tá tudo certo. Internet aqui, acho que tá tudo bem. Aqui, o dia que a internet parou foi na quinta-feira. Todas as lives estavam travando, né? Todas. Olha o Torão aí. Ah, que legal, todo mundo chegando aí. Todo mundo chegando. André. Convidei a galera toda, meus alunos, o pessoal da academia, o pessoal da equipe. Acho que daqui a pouco tá chegando todo mundo. Eu também convidei nossos alunos da pós também. Legal, Tá legal. todo mundo aí. Tem fisioterapeuta também presente. Convidei meus amigos da fisioterapia também. Olha só. Show de bola. Legal. Você, hein? Então, eu te apresentei aquele currículo basicão, mas eu gosto muito de fazer aquele currículo básico, mas eu gosto muito de fazer aquela pergunta que eu acho que é bacana para as pessoas conhecerem. André, como começou, né? Você é profissional de educação física, como começou essa tua inserção no meio da natação para deficientes, que nós vamos falar que é hoje o teu método, é o método terapêutico. Mas como começou essa história? Tá. Legal. Na verdade, bom dia para todo mundo que está chegando aí. Estou feliz pra caramba. Obrigado, Renata, pelo convite. Sabe, como você me apresentou, a gente se conheceu num dos congressos da Sandra Rossi, lá no INAT, onde a gente teve a oportunidade de criar afinidade e conhecer aos poucos o trabalho um do outro, se respeitar, e eu acho que isso é o mais importante. E hoje somos parceiros aí, inclusive vamos ministrar alguns cursos juntos, temos turmas em comum, amigos em comum. Então isso para mim é extremamente... eu fico extremamente feliz com o convite, te agradeço muito e feliz em estar aí batendo um papo com você. Falando especificamente de como tudo começou, não foi muito diferente de todo mundo, assim, porque quando eu ainda era estagiário, na verdade, e não diferente da maioria dos estagiários, a gente começa a dar aula, e você sabe qual é a realidade hoje na educação física, chega algum momento que, estagiando, aparece um aluno para você, e para mim não foi diferente. Surgiu um garoto e tinha aproximadamente 6 anos, isso foi lá em 2006, e na verdade eu brinco, todo mundo que já ouviu eu falando, já assistiu minhas aulas, eu brinco que o Roger, que é esse meu primeiro aluno, ele parecia um sabonete no meu braço, porque ele escorregava o tempo inteiro, afundava, engolia água. Eu levava ele para a borda da piscina, ele saía correndo em volta da piscina, eu saía atrás dele. E quando ele voltava para a água de novo, engolia a água de novo. E foi assim durante 45 minutos de aula. Esse garoto não se comunicava muito bem comigo, não aceitava material, não queria ficar no meu colo, mas também não conseguia ficar na piscina. Então foi uma briga muito estranha assim nessa primeira aula. E quando terminou essa aula, eu cheguei para a mãe e falei: olha, não sei o que aconteceu. Seu filho não falou comigo, não brincou, não recebeu os comandos e eu não sei o que aconteceu na verdade. E ela falou para mim: meu filho é autista. E eu falei: bom, obrigado. Ponto. Fui embora para casa porque eu não sabia o que era autismo. Não tinha tido contato com nenhuma criança com autismo até então. Então eu não sabia exatamente o que fazer, como fazer e muito menos por que fazer. E foi então que eu fui buscar lá no Dr. Google, aquele cara que traz muita informação pra gente. E aí, se a gente não sabe filtrar, o que aconteceu comigo na primeira vez,
O Google disse, autistas são agressivos, autistas mordem, autistas batem, são agitados e não falam, não olham nos olhos. E aí aquilo começou a me intrigar e eu falei, como que vai ser minha próxima aula, né? E quando eu cheguei na próxima aula, eu conversei com a mãe e falei, olha, eu li muita coisa e eu não sei se isso tudo é verdade, mas eu queria saber quem é o teu filho. O que ele gosta, como que eu posso me conectar com ele. E foi o que quando a mãe me ajudou a primeira vez, e ela falou, meu filho gosta de foto. Eu falei, mas foto, piscina, como isso há 14 anos atrás, como que ia rolar, né? Ela falou, eu trouxe uma máquina fotográfica e uma capinha, entra dentro da água com ele que você vai ver que o negócio vai mudar. E foi exatamente assim, eu peguei a câmera fotográfica, o Roger olhou para mim e falou, foto? Aí eu falei, bom, ele fala. E aí foi tudo que eu pedia para ele fazer, porque ele queria tirar foto, rolava. E aí ele mergulhava, ele mergulhava atrás, eu colocava um material, ele fazia igual, porque no final ele queria uma foto. E deu super certo a primeira aula. Só que eu sou meio doidão, você sabe disso. Uma aula foto, ok, 2 aulas foto, ok, 3 aulas. Quando eu chegasse na 10ª aula, eu falava, meu, o que vai rolar? 10 aulas fazendo foto, o que eu posso fazer por esse garoto? E foi quando eu resolvi estudar. Então, eu fui buscar conhecimento mais específico, fui tentar ler coisas mais filtradas do que tinha lá no Google e encontrei o Instituto AMA em São Paulo. Fiz um curso, primeiramente, de Educação Física Adaptada para pessoas com TEA, que na época não era TEA, era autismo, e aí eu fiz um curso lá de Educação Física Adaptada e depois fui fazer um estágio lá no Instituto AMA. Então eu fiquei 4 meses acompanhando todas as crianças de todas as idades nas 3 unidades do Instituto AMA em São Paulo. E foi ali meu grande aprendizado para começar a lidar com essa situação, que para mim foi totalmente fascinante. E daí então eu não parei. Né? De um aluno vieram 3, de 3 alunos vieram 10. Inclusive o Toral, que está aí na live com a gente, é o proprietário da academia na Oasis, onde eu comecei o trabalho. E o filho dele está dentro do espectro do autismo e não foi meu primeiro aluno, porque na verdade foi a mãe do Roger que conversou com a mãe do Nicolas, filho do Toral, e aí Toral me procurou e falou, olha André, agora o Nicolas está aí também, vamos começar com um trabalho com o Nicolas. E foi assim que o trabalho se desenvolveu, de um aluno vieram 10, de 10 vieram 30, eu comecei a precisar de ajuda e recrutar os profissionais para trabalhar junto comigo. E eu dou aula na faculdade, então eu comecei a recrutar os professores que estavam junto comigo na faculdade, se formando, e eles se formaram e começaram a integrar a minha equipe. Então hoje somos uma equipe de 9 profissionais, dos 9, 7 foram meus ex-alunos na faculdade, e o trabalho cresceu, dos 10 vieram 50, dos 50 vieram 100, as academias começaram a ficar interessadas, a gente hoje também atende outras academias, e somos em 9 atendendo aproximadamente 250 pessoas com deficiência, não somente pessoas com autismo. E aí eu não parei de estudar depois disso, né? E o trabalho rolou. Não parou de estudar, Não parei ainda. Ainda fez o mestrado, né? Fiz mestrado, pós-graduação. Bom, eu tô com 5 pós-graduações, mais o mestrado, curso, congresso. E a gente se encontra em alguns cursos sentados lá junto. Exato. Eu acho que você está dizendo uma coisa que todos os convidados das minhas lives estão dizendo aqui, que é estudar. Né? Exato. Isso é muito importante, porque esse teu tema é um tema extremamente sensível, porque ele é um tema que hoje... Né? Às vezes polêmico. Muito polêmico, né? Nós sabemos disso, porque ele virou, devido a todas as demandas e também a todo o esclarecimento, né, das famílias que no século passado trancavam seus filhos, os médicos que também não tinham ainda a informação de quanto que é a atividade física. Mais apurada também, não só do diagnóstico, mas também de todos os benefícios das terapias que eles poderiam realizar. Exatamente. Então, hoje você tem os diagnósticos, você tem médicos muito mais especializados, médicos muito mais esclarecidos, e equipes multidisciplinares, e aí
acontece, acho que com 90%, 99%, o que aconteceu com você, aconteceu comigo também, de chegar na nossa, cair de paraquedas, e o que a gente faz com isso. E é muito bacana a tua trajetória, porque você estudou e você multiplicou. E aí, né, vem a natação terapêutica. Como nasceu a natação terapêutica? Na verdade, assim, se a gente for falar de conceito de terapia, terapia é cuidar de alguém, né? E o nosso trabalho nasceu desse cuidado, querer cuidar das pessoas. E já que eu estava atendendo as crianças dentro da piscina, e até tem uma das meninas perguntando aí, tentar, na verdade, entender qual que era o melhor formato para atender essas crianças. A gente se deparava com uma dificuldade muito grande de incluir essas pessoas dentro de um grupo de aulas regulares. E foi então que eu decidi, junto com as famílias, isso eu nunca decidi sozinho as coisas, sabe? Eu sempre tomei eu sempre dei um pé atrás assim para tomar uma decisão, para um passinho para trás para ver se aquilo realmente era condizente com o que eu acreditava. Bom, primeira coisa que eu defini, todos os alunos que chegassem na academia para fazer a aula, que tivessem um diagnóstico definido e quisessem chegar lá por um trabalho específico para pessoas com deficiência, a gente ia passar por uma avaliação. Então, os alunos não chegariam na academia com uma aula experimental ou estariam lá no grupo. A gente agenda uma avaliação que antecede essa aula experimental. Então, esse é um dos critérios da natação terapêutica. Avaliar todas as pessoas, junto com as suas famílias, num ambiente fora da água. E por que a gente decidiu isso? E eu falo a gente porque a gente decidiu em equipe. Eu nunca falo eu, André, eu falo sempre em nome da minha equipe. Hoje eu respeito muito todos os professores que estão comigo e não porque me seguem, mas porque constroem junto comigo aquilo que a gente realmente acreditou juntos. E daí fazer essa avaliação para mim foi totalmente importante porque a gente criava um vínculo importante já com a família. Eu tenho inclusive mães de alunos que estão assistindo a gente e sabem da importância dessa avaliação, porque na avaliação eu conheço a criança, conheço a família, conheço quais são todas as metodologias de trabalho, quais são as terapias, os profissionais que atendem essa criança fora do ambiente escolar ou dentro do ambiente escolar. O que essa criança mais gosta de fazer, o que essa criança tem de facilidade ou dificuldade. Então, fazer essa avaliação, para mim, é o momento mais importante de todo o processo da natação. Por quê? Porque eu preparo como eu chego para essa primeira aula. Então, se eu sei, nessa avaliação, e eu vou dar o exemplo de um dos alunos, o Gabriel, que gostava muito do Thomas e seus amigos, aquele desenho da Discovery Kids, que é uma locomotiva. E a mãe falou, ele é fascinado por esse desenho, ele assiste várias vezes, ele gosta muito de fazer tudo com o Thomas. O que eu fiz? Mandei fazer os Thomas de EVA para colar na borda da piscina, para minha primeira aula acontecer de forma prazerosa para esse garoto. Então é nesse momento da avaliação que eu descubro isso, melhor do que aquele bate-papo que a gente tem muitas vezes muito rápido na borda da piscina. Então esse é o primeiro objetivo da natação terapêutica. Depois, estabelecer junto com a família o formato da aula. Então, na maioria dos casos hoje, a natação terapêutica ela começa de maneira individualizada. E por que começa dessa maneira? Primeiro, para eu conhecer o aluno. Primeiro, para eu preparar o aluno para todas as questões de segurança aquática, que é o nosso principal objetivo. Ele precisa saber se comportar no ambiente aquático e respeitar. Não precisa ter medo, acho que precisa respeitar o ambiente aquático e saber que esse ambiente é um ambiente perigoso para ele. E a gente sabe, porque a gente acompanha a Sandra e a Rafaele, que todas essas questões de segurança aquática são extremamente importantes. E para a gente não seria diferente. E a gente sabe que dependendo da deficiência, as crianças têm uma certa ansiedade de querer entrar na água. Então eu preciso ensinar para ele qual é o momento que ele pode e o momento que ele não pode entrar na piscina. Então esse também é um dos objetivos da natação terapêutica. E aí, de forma individualizada, eu preparo o aluno, adapto a aula para ele se for necessário. E aí a gente conhece inúmeros trabalhos, a própria Ale, que deve estar aí com a gente já
acompanhou o trabalho da natação adaptada especificamente, e quando eu percebo que o aluno tem potencial para estar no grupo e está preparado para receber comandos da aula de natação especificamente de uma metodologia, e aí eu menciono lá na academia, por exemplo, a gente trabalha com a MGB. E graças a Deus a MGB acreditou muito também no meu trabalho, ministro o curso junto com a equipe da MGB sempre, e eles respeitam também muito o meu trabalho. E eu preparo esse aluno, se ele tiver potencial para acompanhar um grupo naquele momento, de ir para o grupo. E aí o professor acompanha ele para o grupo e ele pode estar recebendo o comando, por exemplo, de você, Renata, que está lá na turma. Porém, se eu ainda tenho um aluno que tem potencial ou que tem necessidades específicas dentro do trabalho individualizado, por que forçá-lo a estar num grupo? Então, esse também é um dos objetivos da natação terapêutica, não forçar a inclusão de maneira obrigatória. Ele não precisa estar no grupo, ele pode interagir e se relacionar socialmente com outras crianças que estão na própria piscina e realizar atividades em conjunto, quando possível, e não necessariamente cumprir as regras de um grupo, entende? Então, a gente seguiu dessa maneira, tem dado muito certo, as famílias acreditam muito no que a gente coloca como objetivo, porque também a gente é muito transparente com as famílias. Tem famílias que chegam para a gente e falam, eu gostaria que meu filho estivesse no grupo, sim. Então a gente inicia o trabalho no grupo se é possível, mas eu também tenho que ser transparente com as famílias, porque a gente não atende só crianças com autismo. Eu atendo todas as deficiências, do bebê ao idoso. Então eu tenho que respeitar também as limitações dessa criança para poder estar ou não dentro de um grupo. Um dos pontos, né? A gente tem vários pontos que me aproximou de você, foi exatamente esse seu olhar sobre a inclusão. Eu também tenho, o Torão até colocou, MGB, a metodologia Gustavo Borges, vocês têm na Oasis, eu também tenho lá na companhia, e essa sua fala sobre a inclusão é uma fala que me toca muito, e também te toca porque me preocupa e te preocupa. Nós temos o Cadu Monteiro também, que é nosso parceiro. Sim, acompanhei a live de vocês essa semana. E foi exatamente isso. Existe um anseio e existe um lobby, né, sobre a inclusão. E acaba sendo o que a gente chama daquela... A Sandrinha trouxe esse termo para a gente, a inclusão selvagem. Exato. E o profissional acaba ficando muito angustiado porque ele quer incluir, porque é um desejo do pai e porque ele também não está preparado para argumentar. E Exato. esse cuidado de pegar primeiro essa criança de uma forma individual, depois ir introduzindo através de um processo mediativo, e se for o caso, e se essa criança estiver pronta, e se for o caso mesmo, ela conseguir ser incluída totalmente, é tudo um passo a passo, né? É tudo um processo. Outra, respeitar também a posição da família. Tem muitas famílias que me pedem o trabalho personalizado e individualizado. Então eu preciso respeitar que essa inclusão não precisa ser forçada mesmo. Eu tenho que entender que muitas famílias optam por esse trabalho individualizado porque acreditam também que é possível encontrar resultados dessa maneira. E assim como eu acredito. Então eu tenho que ser muito flexível, na verdade, Renata, porque senão a gente vai fazer algo que está escrito no papel, e você sabe, a gente conversa muito sobre isso, que nem sempre tudo que está escrito no papel acontece efetivamente. Então eu também não preciso me posicionar de maneira muito extremista. Eu tenho que ser flexível a ponto de criar oportunidades, criar situações para então oferecer o melhor para o meu aluno sempre. A Norma colocou assim, concordo. E vou te fazer até uma pergunta. Muitas vezes esse trabalho individualizado, ele pode, muitas vezes um trabalho extremamente importante para que essa criança possa estar incluída em outras situações. Claro, claro, e não necessariamente lá na aula de natação. Por isso que eu falo para você da importância da avaliação inicial antes da aula especificamente.
Porque na avaliação eu conheço qual é a realidade dessa criança, conheço quais são as terapias que ele realiza também fora a natação, e lógico, humanamente impossível eu ter contato com todos os profissionais. Mas na avaliação, eu sei quais são todas as terapias que ele realiza. Então, se eu tenho qualquer problema de comportamento, eu posso buscar lá naquela avaliação quem é o profissional, o psicólogo que atende ele, por exemplo, ou o terapeuta ABA, e depende de cada criança, né? Que atende essa criança, e posso entrar em contato e saber qual é a melhor forma também para eu lidar com essa situação. Hoje a gente tem, inclusive, várias famílias que criam grupos de WhatsApp com todos os terapeutas, e a gente se fala e bate papo junto, né? Mas quando necessário, eu falo com a neurologista, eu falo com a professora da escola. Então, sempre que necessário e sempre que possível, claro, porque dentro de todo o tempo, de tudo que a gente faz, quando possível a gente troca uma ideia e a gente vai tentando aí oferecer sempre o melhor para ele, né? Fizeram uma pergunta aqui, André. Já aconteceu com você de alguma família não querer fazer essa entrevista? E como é que você agiu? Não. Em fazer entrevista, dificilmente, porque, graças a Deus, as pessoas acreditam lá no nosso trabalho, sabem todo o respeito que a gente tem pelas famílias, e quando chegam para fazer o primeiro contato com a academia, ou por telefone, ou chegam lá na recepção pessoalmente e perguntam do trabalho direcionado, né, da natação terapêutica, as próprias meninas da recepção já direcionam o meu contato. E quando eu entro em contato primeiramente, antes de agendar a aula experimental, eu falo da importância da avaliação. E às vezes já aconteceu de famílias falarem: olha, mas se eu levar meu filho aí e ele ver a piscina, ele vai querer entrar. E aí eu falo para a mãe: esse vai ser o primeiro dia de aprendizado. Nem todas as piscinas que você passar em frente ele vai poder entrar. Então vamos juntos ver como é a melhor forma de entender e conhecer seu filho, ainda que ele possa ver a piscina e não precise necessariamente entrar. E aí eu dou exemplos, né? Eu falo: imagina só se você vem para a academia, vai embora e esqueceu a mochila dele, e tem que voltar para buscar. Ele vai poder entrar na piscina novamente? Não. Então, nesse primeiro dia de avaliação, é um dia que a gente realmente não entra na água e bate esse papo para conhecer a família. Só que eu sou muito flexível, como eu falei. Eu já fiz avaliação na recepção, na sala de ginástica, na salinha de avaliação, dentro do carro, de roupão ou de sunga. Então, assim, para mim isso é super tranquilo, né? A gente faz isso com uma naturalidade super, super de boa, não é problema pra gente. E a gente tem um feedback muito importante das próprias famílias, que falam: meu, eu nunca imaginei um profissional de educação física, professor de natação, me ligar e falar: bom, antes da gente marcar uma aula, vamos fazer uma avaliação. Então isso também surpreende as próprias famílias positivamente. E esse bate-papo é super, super positivo para todo o trabalho, né? E quando nós começamos lá com o projeto Eu e o Cadu, também houve esse estranhamento. Mas uma entrevista, né? E as pessoas às vezes chegam assim, as famílias, né, assustadas, mas quando eles recebem aquele acolhimento, aquele sorriso, e a gente diz: a gente vai bater um papo, né? E a gente vai vendo que as pessoas vão se desconstruindo, porque, acima de tudo, a gente começa já a fazer esse acolhimento exatamente ali nessa parte É que inicial. às vezes o próprio nome, avaliação, assusta, né? Então eles perguntam, mas como que é essa avaliação? Eu falo: é um bate-papo, vem aqui conversar comigo e eu quero conhecer vocês, conhecer seu filho, e ele conhecer o nosso trabalho, vocês conhecerem o nosso trabalho, e vamos bater papo. Né? E assim funciona super bem. Conhecer a história e a realidade da criança é sensacional. E quando você fala isso, André, você está mostrando também um universo ampliadíssimo, que eu também acredito. Você treina a recepção, você passa isso para o dono da academia, porque não adianta só o professor ter a boa vontade de querer fazer. Para que o projeto dê certo, precisa ser algo que tem que ter uma amplitude maior. A recepcionista tem isso? Fala um pouquinho disso. E assim, hoje lá na própria academia, nas academias, né, existe, eu até vi uma das pessoas falando, tem muitas famílias que não aceitam. E eu também entendo o lado da família, e acho que uma das primeiras competências que a gente pode falar depois, Renata, do profissional que vai trabalhar com as pessoas com deficiência é a empatia. Eu preciso me colocar no lugar do outro,
Eu tenho uma bebê aqui de 1 ano e 2 meses, 3 meses, 1 ano e 3 meses hoje, Melina tá fazendo. Linda. E eu também não espero receber um diagnóstico ou de alguém apontar e falar, sua filha tem X coisa, né? Não deve ser fácil para uma família receber um diagnóstico. Então, quando ele chega na academia e matricula o filho dentro de uma turma sem falar nada para ninguém, eu sou o último a julgar. Porque eu não sei em quantas academias ela já passou e recebeu negativa. Eu não sei se ela já tem um bom entendimento sobre o diagnóstico, se já está realizando terapia, se foi uma coisa que ela recebeu o diagnóstico imediato e já quis colocar na natação para tentar suprir alguma necessidade, ou se ela tem vergonha, se realmente não aceita. Eu não sei. Eu só vou saber se eu conhecer a família nesse bate-papo. Então as meninas e os professores da academia são orientados. Se chegar uma criança lá na academia que matriculou e eles observaram alguma limitação, alguma dificuldade, não, de forma nenhuma a gente vai ser agressivo e invasivo a ponto de perguntar, seu filho é autista, por exemplo? Jamais isso acontece. Mas tentar conhecer melhor a criança e quando eles ganham uma abertura dessa família, indicar que dentro da própria academia existe um trabalho direcionado. E na maioria das vezes tem funcionado. Então já vou emendar o gancho. Quais as competências que você... A Melina aí. Quais as competências que você acredita que sejam fundamentais para um profissional realizar esse trabalho, além da empatia? Tá, eu acho que, em primeiro lugar, empatia sempre, né? Depois, estudar. Eu acho que esse... e o que estudar, na verdade? Hoje a gente tem uma variedade de informações, a gente tem lives a todo momento. Agora, por conta do isolamento social, a gente vê live... Cada hora que a gente abre o Instagram, a gente tem 5, 6 lives acontecendo ao mesmo tempo, né? Um negócio muito louco. E cursos online, ou ainda que sejam presenciais. Mas eu acho que o profissional precisa saber filtrar, primeiro, o que ele está estudando e com quem ele está estudando. Eu tento hoje buscar profissionais que sejam referência. E para mim, profissional de referência é o cara que tem currículo, o cara que tem formação, o cara que tem experiência, que tem vivência e que tem a possibilidade didática aí de passar esse conhecimento. Eu não sou o cara que guardo nada para mim. Você me conhece, sabe que eu não tenho problema nenhum. Eu sou um cara, inclusive, que fuge desses holofotes aí das redes sociais, não posto muita coisa, mas sempre que eu estou presencialmente ou agora online com quem está acompanhando a gente, eu troco a informação que for necessária. Então, o profissional que também está disposto a isso tem que ter essa flexibilidade. Então, tem que ter empatia, tem que filtrar o que está estudando, tem que ser flexível e tem que ter vivência, Renato. Eu acho que estudar pode te trazer um conhecimento fantástico, técnico, inclusive, mas a vivência prática, só a gente que trabalha na prática e está dentro da água, estou dentro da água até hoje, em 14 anos de trabalho, eu não saí da água, mesmo trabalhando com a pós, trabalhando com os projetos, dando aula na faculdade, enfim, fazendo tudo o que eu faço hoje, eu ainda continuo e me dedico em alguns momentos para estar dentro da água e vivenciar tudo isso todos os dias. Esse contato com as famílias, eu faço questão sempre de fazer as avaliações e conhecer todas as histórias, porque isso me nutre também, sabe? E é isso que me instiga a querer estudar mais sempre. E eu acho que esse é o principal, assim, o começo de tudo. E aí, aos poucos, eles vão adquirindo experiência e eu acho que não ter medo de encarar, eu acho que eu nunca tive medo do desafio, né? Então, essa é a ideia. Num dos seus cursos que eu assisti, te fizeram uma pergunta e eu adorei a resposta que você deu, mas eu vou perguntar, embora eu já saiba a resposta. Qual é o método que você usa para que as crianças aprendam a nadar ou a estar na água? Qual é o seu método? Bom, as pessoas sempre perguntam, André, qual é a melhor metodologia? Isso, a melhor metodologia. E aí eu respondo, se nós temos hoje 200 alunos, nós temos 200 metodologias diferentes. Não adianta eu criar uma receita de bolo e falar, para crianças autistas deveremos trabalhar dessa maneira. Crianças com síndrome de Down é assim. Crianças com paralisia cerebral trabalham desse jeito. Não dá, Renata. Por isso é importante conhecer cada um dos meus alunos, identificar o potencial de cada um deles e desenvolver o trabalho direcionado para aquilo que ele tem como potencial. Os profissionais hoje estão muito acostumados a apontar para a criança
e eu vou dar o exemplo do autismo, aponta para a criança e fala, ele não fala, ele não olha nos olhos, ele não interage, ele não recebe os comandos. E aí sempre que alguém me fala isso, eu falo, ok, ele não fala, mas qual é a melhor forma dele se comunicar? Ele não olha nos seus olhos, mas qual é o momento que você estimula ele a ter o contato visual? Ele não recebe os comandos, porque ele é muito agitado. E aí eu sempre pergunto, qual é o momento que você descobre o potencial que ele tem para ser menos agitado? Ou seja, o que você faz e dá de estímulo para ele na piscina, que ele para de ser um pouco agitado. Porque senão ele vai ser agitado 100% da aula. Eu não acredito nisso, sabe? O profissional hoje ele tem que descobrir algo que o aluno tem de melhor e não aquilo que ele não realiza. Ele tem que parar de olhar para o lado negativo e olhar sempre para o lado positivo das coisas. Talvez seja porque na nossa cultura de formação de profissional de educação física, a gente esteja sempre pautado em corrigir para o melhor movimento, para a melhor performance. E quando a gente lida com essas questões, a gente tem que desaprender, né, o que a gente chama de perfeito. Eu também nunca vou esquecer de um vídeo que você falou assim, é o nado, como é que foi que você disse aquele dia? O melhor nado peito que eu já vi na minha vida, e se alguém discordar, tá perdido comigo. Porque eu não busco técnica, a natação ela é secundária a todo o trabalho da natação terapêutica, Renata. Eu não preciso de trabalho técnico nesse momento. Eu preciso de um trabalho direcionado para aquilo que ele realmente tem potencial em realizar e em pensar em todas as necessidades que ele tem, terapêuticas ou do próprio dia a dia, comportamental, enfim. Eu tenho que conhecer esse aluno e aplicar aquilo que ele realmente tem potencial para fazer. Eu tenho alunos que estão com a gente há 13 anos e não nadam. Se eu for pensar em nado, crawl, costas, peito e borboleta, não nada. Ele coloca um espaguete no braço, faz um cachorrinho, às vezes coloca o rosto na água e às vezes faz uma bolinha. Mas o fato de estar todo sábado com a gente lá na piscina, essa garota que eu dei o exemplo, por exemplo, está lá com a gente há 13 anos e o seu comportamento em casa melhorou fantasticamente. Não faz nenhuma outra terapia, só a natação uma vez por semana. Então, assim, eu tenho que entender essas realidades também. Eu não preciso só olhar para o ato motor, sabe? Tem que fazer perna de crawl. E quem disse que trabalhar com natação tem que começar com perna de crawl? O Roger aprendeu primeiro a nadar peito. E ele aprendeu a nadar peito me imitando a fazer uma perna de um sapinho, porque eu mostrava o sapinho de EVA para ele, e ele associou que sempre que eu mostrasse aquele sapinho, ele ia me imitar fazendo a perna de sapo. E para fazer o braço de peito, eu falei para ele que ele ia fazer um desenho de um coração. Então ele fazia perna de sapo e coração. E para mim, nado peito é perna de sapo e coração. E é assim que ele aprendeu. E é o melhor nado peito que eu já vi na minha vida. E ninguém discorda de mim, que não tá perdido. Eu acho que quando você diz isso, né? Eu falo que é para você ver que eu sou uma boa aluna, uma boa ouvinte. Isso foi há uns 6 anos atrás que eu assisti essa tua palestra e essas coisas me emocionam porque quando você encontra eco em alguém, né, que está num outro lugar e que diz alguma coisa que você fala assim, meu Deus, é isso, né? Botou em palavras esse sentimento. Isso me emociona muito. E aí eu estou pensando nessas pessoas que estão agora nos ouvindo e nos vendo, que muitos colocam tanto para você quanto para mim aquela angústia, né? Mas o pai está me cobrando que tem que nadar e bater perna. E também vão procurar cursos que vai ensinar a natação de bater perna. O que você diria para as pessoas sobre isso? Desconstruir essa natação. O que é isso? É desconstruir. Natação não é só bater perna e girar braço e fazer respiração lateral. Não precisa pensar assim. A gente tem que olhar para o ambiente aquático que pode favorecer o desenvolvimento desse aluno. E ponto final. Se ele vai se desenvolver no ambiente aquático, batendo perna e girando o braço, ok. Mas se não, se ele só vai fazer uma caminhada, se ele vai brincar, se ele vai jogar comigo, se ele vai mergulhar ou não, para mim isso não importa. E a gente comemora cada conquista, né? Eu sempre gosto de um exemplo bem bacana, que é do Guilherme, um garoto que chegou pra gente com 27 anos,
autista clássico, de características não verbais, com comportamento autoagressivo, e ele tinha uma fixação muito grande por objetos que eram as dobraduras. Então ele entrava com a dobradura na piscina e a dobradura molhava e desmanchava. E esse garoto entrava em crise. E a gente começou a substituir o material, que era o papel, por um brinquedo de monta-monta. Porque se ele molhasse ou ele soltasse o brinquedo, ele flutuava na piscina e estava tudo ok. E o trabalho com o Guilherme, para ele conseguir soltar esse material, deixar na borda, fazer um mergulho e voltar para buscar o material, porque aquilo era muito importante para ele e isso dava uma segurança muito grande para ele, demorou quase um ano. E fora isso, o que Guilherme fazia? Caminhava na piscina segurando o material. E o professor o tempo inteiro tentando se conectar com ele para conseguir fazer com que ele se interessasse por outras coisas que não fosse somente o material. Mas eu vou cobrar dele que ele bata a perna e faça a bolinha na água para quê, Renata? Entende? Eu tenho que entender essa realidade. E o ambiente aquático foi um ambiente que favoreceu tudo isso, até o ponto do Guilherme conseguir deixar o material lá no vestiário, entrar na piscina, interagir com a professora. Começou aí, então, fazer exercícios que, quando eu olho, segurar uma prancha em grande tomada e fazer movimento de perna. Isso parece que é o movimento que todo mundo espera que alguém faça na natação, né? Só que o que antecedeu isso, para ele estar conectado com aquele ambiente, não necessariamente precisa ser movimentos de perna de crawl. A Aline Miranda, que participou da nossa live quinta-feira, que ela estuda neurociência, ela disse assim, é a água como meio, não a água como fim. Sempre, sempre, sempre. É sempre assim. Eu posso utilizar a água, o ambiente aquático, para qualquer coisa que esteja relacionada ao desenvolvimento dessa criança. E não necessariamente por um ato específico motor de movimentos de natação, entende? Então, por isso eu acredito muito que de maneira única e de maneira onde eu olho para o aluno, para cada um deles, para as 200 metodologias, como eu falo, eu consigo, então, identificar e saber qual é a melhor forma de trabalhar com esse indivíduo. Agora, se eu vou ser criativo, se eu vou cantar música, se eu vou ser mais técnico, se a minha fala vai ser mais dura, aí é de cada professor, aí são características específicas do profissional. Lá na academia eu tenho vários professores, então a minha equipe tem 9 professores, cada um com a sua característica. Eu vejo a Elaine é aquela pessoa que abraça o aluno e as mães brincam que ela é encantadora até de pedra, porque ela tem uma vozinha baixa, ela brinca. Em comparação ao Bruno, o Bruno é o cara que bota uma peruca de palhaço, põe o funk e dança com a criança. Entende? Agora, como ele vai fazer isso para conquistar o aluno e se vincular a ele, característica de cada um. Esse é o importante. Se conectar ao aluno e descobrir o que ele tem de melhor. A Elaine, lá de Araxá, ela colocou assim, a água é um espaço de muitas alterações e integrações sensoriais. Você pode falar um pouco disso, André? Eu acho que essa questão da integração sensorial é uma temática bem importante para nós da educação física. Alguns profissionais, inclusive, estimulam essas sensações de maneira errada, infelizmente. Você é uma das pessoas que defende, inclusive, a gente já falou muito disso sobre o uso de tecidos nas aulas de natação, que pode ser uma das coisas que, se de maneira utilizada de maneira errônea, pode influenciar negativamente nesse processo das questões sensoriais. Então, eu acho que tudo tem que ter muito cuidado. Eu, sempre que tenho uma dúvida ou uma dificuldade, eu tento estudar, buscar o melhor, ou tento entrar em contato com o profissional para saber de que maneira os profissionais lá na terapia ocupacional estão trabalhando, ou os psicólogos, ou a própria mãe em casa, quando não faz outra terapia. E tentar oferecer para ele aquilo que não vá desregular ele nunca, sabe? Eu tenho que me antecipar, eu não posso esperar que uma situação... E eu já errei muito, tá? O próprio Guilherme, aquele menino que eu falei do brinquedo, eu tentava tirar o brinquedo da mão dele. E quando eu tirava o brinquedo da mão dele, ele entrava em crise, se batia, né? Então eu preciso saber qual é o momento que eu posso fazer, como eu posso fazer, e pensando nas questões sensoriais sempre. Estuda, busca, conversa, troca ideia com o profissional, para não fazer coisas que sejam de tentativa e erro sempre, sabe? A gente às vezes tenta e erra, mas a aula não pode ser sempre assim.
porque existe uma grande responsabilidade, senão nós vamos estar sendo levianos, né? E, Exato. uma coisa que nós dois conversamos muito, né, nas nossas trocas é a angústia que dá na gente em ver que algumas pessoas que se dispõem a falar, escrever, postar, afirmam de forma leviana que, por exemplo, tecido é regulador para um autista, que fazer determinadas atividades são importantes e devem ser feitas. Não. Quando você diz... Posso falar? Eu nem uso tecido nas minhas aulas. Pois é, eu não uso tecido também com as minhas crianças Não autistas. Foi uma das questões que mais me chamou a atenção. O tecido, para ser usado, aí nós temos a Josiane que está na live aí, para as crianças autistas, ele tem uma outra vertente e uma outra camada, e que não é para qualquer autista ou para qualquer deficiente. Quando a gente fala de tecido na água, é numa outra concepção. E aí a gente... Eu não me meto a fazer nada que eu não tenho estudado e só porque está na internet todo mundo fazendo, sabe? E aí a gente fica aquela coisa, você disse aqui, vamos investigar, né? Você falou um pouquinho mais atrás, assim, procure saber com quem você está estudando. Procure saber Exato. com quem você está pegando informação, né? É muito importante a gente pegar aquele profissional e olhar a história dele dentro daquilo que ele se propõe a falar, né? E eu acho assim, tem espaço para todo mundo, Claro, tá, Renata? lógico. Todo mundo tem possibilidade de falar e quer postar, quer fazer live. Eu sou super, na verdade, respeitoso em relação a isso. Só que eu filtro, né? Essa é a minha postura. Filtrar com quem eu estudo, filtrar com quem eu ouço, de quem eu ouço, né? E eu acho que isso é importante porque também eu me preparo profissionalmente, pessoalmente, para também não cair nesse mercado. Por isso que, bom, as pessoas sempre falam, André, faz live, André, posta. Eu faço às vezes. Eu sou uma que te enche o saco. Eu tenho, na equipe a gente tem a Eli, né? A Eli é a profissional lá da equipe que domina essa área. Ela e o Reinaldo. O Reinaldo também faz live, faz vídeo. Eles estão sempre falando, André, faz curso, André. E o Reinaldo, por exemplo, foi o Reinaldo e a Eli que me ensinaram a fazer um vídeo ao vivo. E eu morria de vergonha, medo. Eu travava para ligar um celular e falar de frente para ele, sabe? Então eu precisei também me preparar para isso e graças a Deus na equipe eu tenho os meninos lá que me ajudam com essa questão e são eles que controlam tudo. E aí ele fala, André, a gente precisa acertar seu Instagram. Eu falo, por quê, meu? Deixa do jeito que tá. Eu tô postando foto da Mel, outro dia eu tô na praia, outro dia eu tô na piscina. Né? Eu tenho que mostrar a minha verdade também, sem precisar desenhar alguma coisa específica na rede social, sabe? Agora vamos falar um pouquinho da natação terapêutica. Você não está só na Oasis, né? Sim, Aonde você está agora? Onde é que está a natação terapêutica? A natação, graças a Deus, a natação terapêutica tomou uma proporção muito grande. A gente começou na Oasis há 14 anos atrás e o trabalho ainda em maior concentração está lá na Oasis, com o Toral, e a gente tem um grupo bem grande de alunos lá. Só que as outras academias, eu sempre também nunca fugi de ministrar esses conteúdos e de difundir o conhecimento. Então, a gente sempre deu curso. Quando a gente foi eu, na verdade, já fui 4 vezes a Cuba, mas quando a gente foi em 2017, convidado pelo Orlando a ministrar um curso de natação terapêutica dentro de um programa de pós-graduação, eu tive a oportunidade de dar aula lá. Levei a Sandra Rossi comigo, inclusive, foi falar de natação para bebês. E a gente fez um trabalho bem legal e a equipe foi junto comigo. Só que para a equipe poder participar desse programa, a gente precisava de grana. Né? Então, a gente ministrou curso, a gente fez eventos como feijoada, a gente fazia a festa do pastel, tudo para garantir que a equipe pudesse estar engajada e pudesse participar dos programas. E aí a natação também ganhou um olhar internacional, graças a Deus. A gente tem aí uma parceria muito grande do próprio Orlando, que é o presidente da Associação Mundial de Educação Especial, criador do método Neuropoint, e a gente teve agora recente no Panamá, eu e o Reinaldo, para falar da natação terapêutica no âmbito internacional. Isso para a gente foi uma conquista sensacional.
A gente está muito contente com o resultado e tem bastante coisa vindo aí por essa questão internacional. Mas, especificamente no atendimento, a natação terapêutica ela ganhou um espaço grande nas outras cidades próximas aqui de Mogi. Então, a primeira academia que abriu as portas para a gente foi a Aquafit em Suzano. Então, a Sandra, que é a proprietária, abriu, e o Ricardo abriram um espaço grande para a gente, até porque a Elaine, que é uma das professoras da minha equipe, mora muito próximo da academia. A gente levou o projeto para lá, ela abraçou a ideia e a Elaine atende hoje na Aquafit em Suzano. E assim aconteceu também na cidade de Biritiba Mirim, com o Bruno, que mora lá em Biritiba. Nós apresentamos o projeto lá dentro e deu super certo. E agora, recentemente, aqui em Mogi, na Academia Move, com a Monique, com a Academia Alta Resistência, com o Norberto, que também abriram espaços para a gente, para a natação terapêutica entrar não como método, não como concorrência, mas como oportunidade para as pessoas com deficiência fazerem aula de natação num ambiente que é mais próximo da sua casa, que tem mais facilidade de acesso. Então, a gente quer estar em muitos lugares e a nossa equipe vem crescendo para esse olhar. Eu não preciso estar... A natação terapêutica não é de um lugar específico, ela é para todos e a gente tem possibilidade de crescer para isso, entende? Tá todo mundo perguntando aqui, eu quero. Como é que as pessoas fazem para entrar em contato? Essa Renata é maluca. Eu tô falando que tá aparecendo aqui na timeline. Vem para São José dos Campos, eu quero. Então, assim, eu tô aqui fazendo uma interlocução. Quem quiser, porque a natação terapêutica, ela não é o André Trindade, ela é muito maior que isso. Não, muito maior que isso. O seu projeto é para além da sua existência, é um legado. Eu acho que é isso, é um legado e eu acho que eu sempre falei dessa maneira e gosto muito de repetir isso. A natação terapêutica não é minha, não sou eu, André Trindade, proprietário de absolutamente nada. Natação terapêutica é nossa, eu incluo você, incluo a Sandra, incluo o Josian, incluo o Gustavo Borges, todo mundo que acredita no nosso trabalho, sabe? E todas as pessoas, os meus alunos da pós, meus alunos da faculdade, as famílias. Então, a gente tem aí na live, e eu gosto de falar dessa questão das famílias também, porque tudo inicia com a família, tá, Renata? Quando a gente vai levar a natação terapêutica para algum lugar, o processo inicial é falar da importância do vínculo com a família, sempre. Né? Então, esse é o primeiro exercício. A academia estará aberta a se vincular muito positivamente com essas famílias. E quem tem que procurar, então? Manda uma mensagem para mim. Eu acho que o primeiro passo é a gente fazer uma capacitação com a equipe ou com o próprio proprietário para a gente bater um papo e saber quais são as possibilidades da natação terapêutica estar dentro da academia e a gente aí então poder fazer essa negociação aí de implantar a natação terapêutica em outros ambientes. E qual é o teu... Eu ficaria extremamente feliz, né? E qual é o teu Instagram, André, para o pessoal entrar em contato com você? Meu Instagram, @Trindade André. Eu também, vários de vocês já têm meu celular pessoal, eu não tenho problema em divulgar. Depois eu coloco aí no contato, uma das meninas puder colocar aí para mim, porque eu também vou na pós-graduação, eu divulgo meu WhatsApp para todo mundo e falo para os alunos, quer mandar mensagem, manda, eu demoro para responder, mas manda lá que uma hora a gente bate um papo e a gente troca uma ideia. E vamos conversar, eu acho que esse é o principal objetivo. Né? Vamos dialogar, né? Eu acho que é isso que faz com que a gente faça a diferença mesmo no mundo. E é isso que eu te admiro, a sua generosidade em dialogar e não prender nada. Né? E quando você fala de fazer a diferença, Renata, eu também gosto sempre de pensar assim, ó, eu não estou aqui para mudar o mundo e nem mudar nenhuma realidade de maneira exponencial, sabe? Eu não quero ser o cara mais famoso do Brasil. Não quero isso. Não é o meu objetivo. Se eu puder mudar um, eu já estou feliz. Entende? Eu não preciso mudar 2 milhões. Esquece isso. Eu só preciso de um só. Um que acredite. E eu estou feliz porque, graças a Deus, eu tenho alguns. 9 eu tenho garantido aqui da minha equipe que está me abraçando e está sempre comigo. E os outros que eu acredito são vocês que estão aí acompanhando a gente. Renata, Cadu, Sandra, Josian e Gustavo, e eu não posso esquecer todo mundo, então eu não vou falar mais o nome de ninguém. Você me emocionou agora, tá? Obrigado. Estamos na parte final e eu queria também falar um pouquinho do trabalho lindo da ONG Fazer o Bem,
Ah, que legal. Que Que legal, obrigado. dizer que eu sou muito fã, já até o Facebook já disse que eu sou super fã do Fazer o Bem. Agradecer muito, muito, André, porque eu sei que você é uma pessoa extremamente reservada, extremamente ocupada, principalmente no seu papel de pai, aos sábados de Ah, feliz manhã, demais, né? né? Que foi uma grande felicidade. E quero agradecer muito que a nossa aproximação, ela não se deu de um dia para o outro, ela foi aos poucos, e é uma aproximação verdadeira. E como você trouxe para a gente aqui uma lição de tranquilidade, de serenidade, e principalmente de nos dizer o que é importante ter como estrutura pessoal e de estudo teórico e de prática para realizar esse trabalho. E vou deixar você finalizando aqui. Nós tivemos o dia 2 de abril agora, né? Então, com a palavra aí para você se despedir, fala um pouco aí para todo mundo. Legal. Na verdade, assim, o trabalho da ONG, ele cresceu por conta dessa necessidade de, além de atender as crianças na piscina, de poder, então, dar suporte para as famílias. Lá na equipe, a gente se intrigava e a gente falava como que são essas famílias, como elas estão. A Elaine fez o trabalho de conclusão de curso dela, avaliando a qualidade de vida de famílias de crianças com TEA, e a gente se questionava muito. E um dia a gente resolveu fazer um bate-papo, e esse bate-papo era inicialmente para ser um grupo de estudos. E quando a gente criou o grupo de estudos, tivemos o primeiro dia de aula, de grupo de estudos. O segundo já era um grupo de profissionais, porque daí eu convidei a Fernanda, que é da área da pedagogia, que é minha parceira, a Ana Letícia, que era terapeuta ocupacional, e a gente começou a unir esforços, o Toral, que é pai de criança com autismo, e aí a ONG começou a tomar proporção. A gente fundou a ONG com encontros mensais para as famílias, para oferecer palestras, suporte para que elas pudessem realmente poder se orientar melhor. Dessas palestras nasceu o congresso que tomou uma proporção tão grande, que é o Congresso Internacional de Educação Especial. Que eu fui. Que você foi, que a gente já está na 3ª edição, vamos agora o ano que vem para a 4ª edição do congresso. E é isso, a gente não precisa ficar preso só àquele ambiente, a gente precisa conhecer o entorno dessa criança. Então a gente tenta oferecer as palestras para as famílias e também o congresso voltado para as famílias e para os profissionais. E eu acho que a ideia é essa, né? É fazer todo mundo crescer junto, se conectar sempre, estudar sempre, fazer parceria sempre. Por isso que a gente está aí hoje. E é isso, estou feliz pra caramba. E estou feliz de verdade, sabe? Feliz pelo trabalho que a gente conquistou, feliz por tudo que a gente, em 14 anos, ganhou de respeito. Eu não preciso nada além disso, só preciso que as pessoas respeitem o nosso trabalho e que as pessoas acreditem que é possível. Acreditar no aluno em primeiro lugar, né? Eu acho que eu acredito que qualquer um tem potencial, independente da sua condição física, psicológica, enfim. Eu acredito em o potencial de cada um deles. E a gente trabalha em prol disso. O Rafael acabou de escrever o seguinte. Eu estou com a voz embargada aqui. O André é um presente para o mercado. E eu digo... Que legal. Até me arrepia. Esse cara é figura. Ele é demais, né? O Rafael é demais. Eu vou aproveitar o gancho e dizer assim, já que está terminando mesmo. Você é um presente para a vida de muita gente, e você, André, por mais Andrés Trindades no mundo, sabe? Obrigado. Muito obrigada por a gente começar essa manhã com tanta partilha. Muito obrigada, viu, André? Obrigado a vocês, obrigado a todo mundo por estar aí. Obrigado. A live vai ficar gravada e show. A gente se encontra. Tia Sara entrou. A gente vai estar junto, né, André? Vai estar junto. A gente vai se encontrar aí. Espera essa loucura passar que a gente volta ativa aí. Enquanto isso, a gente vai batendo papo aí. É isso aí. Obrigada. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Beijo. Valeu, beijão.